Irmãos, nós chegamos hoje no capítulo 21 do livro que nos acompanha à noite, Levítico, capítulo de número 21, por favor. Esta é uma passagem em que Deus dá aos filhos de Israel, por meio do profeta Moisés e líder do povo, na peregrinação no deserto, instruções para os sacerdotes e os levitas de como eles deveriam servir no tabernáculo e depois no templo. Nós vemos aqui, irmãos, algumas exigências morais, tanto cerimoniais quanto morais, apresentadas por Deus como demandas para o ministério sacerdotal. Elas foram impostas para o ministério no Antigo Testamento, e de fato nós vamos perceber como essa passagem ela é rica, e ela vai suscitar algumas perguntas em nossas mentes, e eu gostaria de ter tempo para responder todas elas, mas eu vou pelo menos enfatizar basicamente duas delas. Eu quero focar em duas coisas. E, introdutoriamente, eu preciso dizê-las. A primeira verdade que vou trabalhar com base na passagem de hoje é que ela nos ensina também sobre as exigências do ministério cristão em nossos dias. E a esse respeito, nós lemos uma passagem hoje em nossa liturgia que trata sobre esse assunto e nós vamos abordá-la mais à frente, mais adiante, que é primeira carta a Timóteo, capítulo 3. E nós vamos notar que à medida em que formos vendo os requisitos cerimoniais para o ministério, em Levítico 21, o caminho que o Novo Testamento, então, aborda, trazendo certos requisitos morais para os ofícios, ou para os líderes espirituais da Nova Aliança, também são importantes, e esta passagem vai nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. A segunda verdade que eu gostaria de trazer para vocês nesta noite, com base em Levítico 21, é como esta passagem ela lança luz para nós a respeito da nossa compreensão ou do porquê Jesus Cristo e depois o apóstolo Paulo apresentou em sua pregação seríssimas críticas aos religiosos de seu tempo. De forma específica, Jesus aos fariseus, o apóstolo Paulo ao judaísmo antigo, o judaísmo da sua época. Como nós sabemos, Jesus ele foi muitas vezes extremamente duro com os fariseus e os escribas, fazendo várias críticas a estes homens que faziam parte de um movimento no judaísmo, um movimento leigo, porque eles não eram sacerdotes, mas eles eram extremamente piedosos e consagrados durante aquele período do ministério de Jesus. E Jesus vai acusá-los de forma muito forte deles terem uma visão muito baixa da lei de Deus. Embora fossem zelosos, consagrados e tentassem exercitar a piedade deles, por vezes, era tão vazia, porque eles enxergavam a palavra de Deus de uma forma muito superficial. Agora, isso é surpreendente porque ninguém suspeitaria que essa seria uma acusação apresentada na época do ministério de Jesus contra o farisaísmo. Alguém poderia, em sua época, ter pensado, bem, talvez eles levem esse assunto da lei um pouco sério demais. Mas Jesus vai mostrar que eles, na verdade, enxergavam a lei de uma forma muito superficial. E, portanto, Jesus os acusou de terem uma visão inadequada, imprecisa, do que Deus exigia em sua palavra, para eles mesmos e também para os seus irmãos. De modo que a passagem que nós vamos ler hoje, na verdade, vai nos levar a uma outra nos evangelhos que nós já tratamos, onde Jesus ele aplica isso de uma forma muito precisa. Eu me refiro à famosa passagem do bom samaritano. Nós vamos passar por ela também hoje, fazendo algumas aplicações. Então vamos ouvir a santa palavra de Deus, e eu vou começar a fazer isso. Levítico capítulo de número 21.
E que o Senhor, então, escreva, à medida em que estudamos a sua palavra, a começar da sua leitura, sua verdade eterna em nossos corações. Diz o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. O sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo, porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. Esta é a palavra de Deus, que ele, pois, aplique ao nosso coração. Amém. Observem a lógica dessa passagem rapidamente. Deus transmite a Moisés, que deveria falar para Arão e seus filhos e todo Israel, um padrão altíssimo de exigências para o sacerdócio. Eles não poderiam se casar, por exemplo, com alguém que tivesse participado de algum tipo de prostituição. Pense nisso. Por que razão o Senhor determinou que assim deveria ser? Porque o sacerdócio foi determinado por Deus por meio de uma linhagem. E a pureza dessa linhagem precisaria ser mantida intacta. Qualquer dúvida sobre a legitimidade da descendência dos sacerdotes colocaria em xeque a legitimidade, ao mesmo tempo, da sucessão sacerdotal. E assim,
todas as leis dadas por Deus, relativas à forma cuidadosa com que os sacerdotes deveriam escolher para si uma esposa, são projetadas para proteger a santidade, a integridade e a sucessão dos sacerdotes, de acordo com Levi, os filhos de Arão, em seu ministério sacerdotal no reino de Israel. Mas eu ainda quero destacar para vocês, em particular, essa primeira parte importante do capítulo 21. Ela ensina que aos sacerdotes só era permitido participar dos funerais de parentes mais próximos, durante o tempo da sua consagração. E o principal dos sacerdotes, o chamado sumo sacerdote, durante o tempo da sua consagração e serviço, como nós vamos ver mais adiante no capítulo 21. Este não teria sequer permissão, o sumo sacerdote, para participar do funeral de seu pai ou de sua mãe, para que não se contaminasse. Veja, exigências muito altas, elevadas para estes homens, consagrados para o serviço. Mas eu ainda quero chamar a sua atenção para isso, porque ilumina o que lemos aqui, uma passagem importante, que eu já citei, que nós encontramos no Novo Testamento. Ela pode oferecer para você uma perspectiva de abordagem do que o Senhor também ensina na Nova Aliança, que talvez você nunca percebeu antes. Veja, a lógica de toda a exigência de Deus é esta: aproximar-se e ser contaminado pelo toque ou presença de um cadáver tornaria o sacerdote incapaz de cumprir o seu serviço em nome do povo de Deus, e assim, cerimonialmente, era da maior importância que ele cuidasse disso, que ele se abstivesse de qualquer situação ou circunstância que pudesse contaminá-lo e impedi-lo de servir como representante do povo perante Deus e o representante de Deus perante o povo. É o que nós temos aprendido ao longo dos nossos sermões em Levítico. O sacerdote representava o povo para Deus e representava Deus diante do povo. Então, a atitude do sacerdote de comer certas ofertas, como nós já aprendemos, trazidas pelo povo, era uma aprovação de que aquilo tudo estava de acordo com o que Deus exigia. Quando ele fazia isso, o adorador saía certo do favor e da misericórdia de Deus para com ele, porque o sacerdote analisou, prestou o sacrifício e pôde comer parte dele. Qualquer coisa, irmãos, que impedisse o sacerdote de cumprir cerimonialmente essa função, deveria então ser evitado, para que ele não ficasse impedido de servir o povo diante de Deus. Então, quando nós vamos para Lucas capítulo 10, e vamos para lá novamente, por favor, é isso que está por trás de toda aquela história. Eu não vou ler a passagem por completo, mas vou citar para vocês aqui alguns detalhes, uma vez que vocês têm conhecimento da passagem. Lucas capítulo 10. Observem que, quando você chegar até lá, você vai lembrar imediatamente da história que foi narrada por Jesus. Versos 30 e 31. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Veja que faz todo sentido, à luz de Levítico 21, a atitude daquele sacerdote quando viu um homem praticamente morto na beira da estrada. Ele vai passar bem longe dele. Ele estava caminhando para servir o povo perante Deus, para servir a Deus perante o povo. Parar e tocar naquele homem de alguma forma o impediria disso. Ele é um sacerdote, lembrem-se.
ele está seguindo para Jerusalém. Ele tinha obrigações cerimoniais. Se ele fosse um sacerdote regular, não deveria se contaminar, como vimos em Levítico 21, exceto participando do funeral de pessoas mais próximas a ele. Se ele fosse o principal dos sacerdotes, ele não deveria se contaminar nem mesmo participando do funeral de seus pais. Versos 32 e 37, a 37, observem. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Você vê agora Jesus e nota o que ele está dizendo ali. Jesus está dizendo que aquele samaritano, tão desprezado aos olhos dos judeus mais ortodoxos de sua época, por sua infidelidade a Deus, Jesus está dizendo que aquele samaritano era moralmente superior, tanto ao sacerdote quanto ao levita, porque ele havia obedecido à lei moral de Deus. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mesmo que isso envolvesse contaminação cerimonial. E notem, irmãos, por implicação, Jesus está dizendo que se aquele sacerdote e aquele levita realmente entendessem o que significa obedecer à lei moral de Deus, amar ao próximo como a si mesmo, eles também deveriam ter ajudado aquele homem que havia sido vítima dos ladrões. Agora, lembre-se do contexto de Lucas 10. Em que contexto Jesus contou essa história? Ela é contada depois de um jovem advogado, intérprete da lei de Moisés, um professor da lei religiosa de Israel, ter se dirigido a Jesus da seguinte maneira, com o interesse de desqualificá-lo. Versos 25 a 29. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aquele homem era alguém que ensinava a Torá, os 5 primeiros livros da lei de Deus. Era alguém que ensinava os 5 livros de Moisés, mas também os escritos e os profetas para o povo de Deus. Aquele homem era um especialista nas escrituras do Antigo Testamento e ele era aquele que explicava como um professor da lei a palavra de Deus para o povo. Ele era um doutor da época. Ele conhecia bem e a sua resposta revela o seu conhecimento. E ele veio a Jesus para perguntar a ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus então recitou partes da lei moral de Deus, concluindo com a declaração: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele se vira para ele e diz: respondeste corretamente, faze isto e viverás.
E então o versículo 29 nos diz que aquele homem, querendo se justificar, pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus conta a história do bom samaritano. Qual o objetivo, irmãos, de tudo isso? É justamente aqui, nesse ponto, que eu quero chamar a sua atenção. A questão está na crítica do Senhor Jesus aos líderes religiosos de seu tempo. A sua crítica a eles não foi que se preocupavam demasiadamente com a lei de Deus, mas que fingiam se preocupar com ela, enquanto na verdade, na prática, ignoravam os seus pontos ou detalhes mais importantes. Neste caso, na história contada por Jesus, este sacerdote e levita foram escrupulosos na sua obediência às ordenanças cerimoniais. Mas o que fizeram? Quando eles testemunharam o claro imperativo, mandamento de Deus, de cuidar de alguém necessitado, que Deus havia colocado bem na sua frente, eles evitaram essa obrigação e se justificaram dizendo: bem, estamos cumprindo os requisitos morais, estamos cumprindo os requisitos cerimoniais que nos foram passados. E o que Jesus diz de tudo isso? Jesus está dizendo que este é o problema do tipo de justiça que é exaltado e respeitado em Israel. Tem uma aparência externa de ser muito escrupuloso, muito justo, mas por dentro há um vazio enorme. Vocês entendem por que Jesus se dirigiu aos escribas e fariseus, chamando-os de sepulcros caiados? Parecia bom por fora, mas por dentro havia um vazio moral profundo. Qual é a metáfora que Jesus usou sobre os fariseus? Ele os chamou de jazigos vazios, os lugares onde se depositavam os mortos ou se sepultavam os mortos. Vocês são como esses lugares, estão vazios e fedidos, mal cheirosos, porque podres moralmente em seus corações. Jesus diz: por fora vocês parecem tão bem, mas por dentro vocês estão cheirando muito mal. Irmãos, Jesus está apontando aqui para a hipocrisia daqueles homens, para a sua justiça superficial ou exterior em oposição à justiça do coração. Uma falta de compreensão de como funcionava a lei cerimonial e a sua relação com a lei moral de Deus. E Jesus vai estabelecer claramente em seu ensino que há questões maiores e menores, mais importantes e menos importantes na lei. Certamente a ordem de amar o Senhor acima de tudo e de todos e depois amar ao seu próximo como a si mesmo é uma das questões mais importantes da lei de Deus. Jesus vai dizer que desses dois mandamentos dependem toda a palavra. Mas justamente os mandamentos mais importantes, eles estavam esquecendo. Então o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo aos líderes religiosos de seu tempo: o problema de vocês não é que vocês estão se importando muito com a lei de Deus, mas é que mesmo que finjam se importar muito com ela, vocês realmente não ligam para ela, e isso fica evidente na maneira como vocês vivem. E é justamente contra esse tipo de legalismo que Jesus está aqui denunciando por meio de seu ensino e pregação. E aqui, irmãos, no texto de hoje, Levítico 21, nós temos uma passagem que lança a luz, que torna a nossa observação da história do bom samaritano de forma mais profunda. Veja como isso também nos impacta. Nós nos deparamos imediatamente com um desafio.
Os sacerdotes eram obrigados, por meio de um código cerimonial, a não se contaminarem com esses corpos, mas existia uma demanda maior do que este, ou do que essa. Havia uma demanda ou uma exigência de amar o seu semelhante como eles se amavam. E esta nunca poderia ser esquecida, não importasse qual seria o custo de se quebrar a lei cerimonial. Mas a outra verdade que eu gostaria de chamar a sua atenção também, que era a exigência de santidade pessoal dada por Deus aos sacerdotes para que eles desenvolvessem bem as suas funções. Nós somos informados, por exemplo, que se eles tivessem algum tipo de deformidade, Belinda, por exemplo, que seria um tipo de estrabismo, os olhos trocados, eles não poderiam servir no templo. Se eles fossem descompensados, se tivessem algum tipo de deficiência, se eles fossem anões, eles não poderiam servir ao Senhor no templo. Embora pudessem comer os pães da proposição, receber certos sacrifícios destinados aos levitas e sacerdotes, eles nunca poderiam oferecer esses sacrifícios. Aqui nós vemos um tipo de exigência mais elevado de obediência, muito importante e evidente na lei de Deus. Houve certa vez a história de um homem que servia a Deus no ministério, o pastor de uma grande igreja evangélica, e que ele se divorciou de sua esposa de forma antibíblica. A congregação ficou dividida quanto a isso. Ele admitiu imoralidade na sua conduta e a congregação se dividiu porque ele queria continuar servindo no ministério como pastor. Alguns membros de sua congregação queriam que ele fosse embora e eles disseram: você foi infiel e imoral, você não preenche mais as qualificações do Novo Testamento para um ministro do Evangelho. Mas outros na congregação disseram: mas ele passou por muita coisa. E ele pode entender agora como se sentem aqueles de nós que porventura venham também a cair. Ele próprio, por ser famoso, quando foi entrevistado no rádio e na televisão, ele disse que estava muito magoado com as pessoas que estavam exigindo dele um padrão muito elevado, porque, afinal, ele também era um pecador salvo pela graça de Jesus. E ele então disse: quem são eles para me julgar? Por que eles têm essa autoridade para fazer isso? Veja como é interessante, irmãos, que tanto Levítico, capítulo 21, como 1 Timóteo, capítulo 3, que lemos na liturgia de hoje, permanecem mantendo padrões e exigências elevadas para o ministério. Levítico 21, obviamente, mantém os sacerdotes e levitas do Antigo Testamento em um padrão mais elevado. Por exemplo, eles não poderiam ter qualquer defeito em sua visão. Ministros hoje têm miopia, astigmatismo. Eu não consigo viver sem meu par de óculos. Eu estaria naquele tempo desqualificado se fosse da linhagem sacerdotal. Mas havia certas coisas que eles tinham que fazer e que o povo de Deus não fazer. E curiosamente, quando você vai para 1 Timóteo capítulo 3, algo semelhante acontece. Vamos para lá? 1 Timóteo capítulo 3, novamente, vamos examinar esse texto. Nós vamos ver algumas exigências que agora fazem parte do padrão mais elevado para o ministério do Evangelho, para o presbiterato e também para o diaconato. Eles são mantidos, mas notem, são exigências não cerimoniais hoje, como em Levítico 21, mas são exigências morais. Veja, algumas coisas são ditas, versículos de 1 a 7 de 1 Timóteo 3, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja.
É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Não é interessante? Notem, o apóstolo Paulo não está exigindo essas coisas para cada um dos membros da igreja, mas ele está exigindo esse padrão para todos aqueles que desejassem ser pastores e presbíteros em uma igreja local. Em outras palavras, se exigiria destes homens um padrão mais elevado. Agora a pergunta é, de onde o apóstolo tirou essa ideia brilhante? Quando você compara 1 Timóteo com Levítico 21, você vai notar que muita coisa foi extraída de lá. Os servos de Deus sempre foram considerados como aqueles que deveriam ter um padrão mais elevado, porque são chamados a servir o povo de Deus, a representar o povo de Deus perante o Senhor e o Senhor perante o povo de Deus. É interessante, irmãos, e eu falava isso para a nossa nova congregação no bairro Orlando Dantas, duas coisas são apenas exigidas para que vocês, constitucionalmente, se tornem uma igreja organizada. A primeira e mais importante é que vocês tenham presbíteros. Não existe igreja presbiteriana do Brasil sem presbíteros governando esta igreja. E o governo não implica apenas em tomar decisões administrativas, porque a nossa própria Constituição nos ensina que os presbíteros podem delegar aos diáconos isso. Mas a liderança espiritual, a condução espiritual de um povo, a partir do púlpito, que é a cátedra do ensino, a supervisão do rebanho, o viver no meio da congregação e caminhar com ela, exige destes homens um padrão mais elevado. Não é interessante que no antigo pacto, na antiga aliança, você tem padrões cerimoniais também dados para as esposas dos levitas, dos sacerdotes. Eles não poderiam casar com qualquer pessoa. O que é que você encontra, por exemplo, no versículo 11 de 1 Timóteo 3? Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Em que contexto isso se encontra? No contexto em que o apóstolo está apresentando as exigências morais para o exercício do oficialato. O diácono seja marido de uma só mulher, está dizendo o versículo 12, ou seja, mais uma vez, os padrões morais, não cerimoniais, mas morais, são estabelecidos na palavra. E para aquele homem que disse, por que as pessoas sempre exigem mais de nós e nos colocam em um padrão mais elevado, a Bíblia responde que é porque o Senhor estabeleceu que deveria ser assim. Essa é a resposta. Se você não está disposto a ser medido de acordo com as Escrituras, você precisa então sair dessa esfera específica de serviço no reino, na vinha do Senhor, porque o padrão já foi estabelecido por Deus e ele é muito elevado. Até as mulheres destes oficiais, elas também precisavam apresentar certas qualificações para auxiliar os seus esposos nesta grande tarefa do cuidado com o rebanho. Mas, obviamente, em última análise, nós sabemos que essa imagem da perfeição cerimonial do levita,
Ela foi exigida no passado porque alguém que fosse oferecer um sacrifício aceitável diante do Senhor precisaria ser cerimonialmente perfeito, porque ele apontaria para o perfeito e maior sumo sacerdote da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. O que é que Hebreus fala a respeito de Cristo? Diz que ele era totalmente imaculado, que ele foi reconhecido por sua verdadeira piedade, o único que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e rasgou o véu que separava o povo do seu Deus. Era imperativo que o sumo sacerdote, nos dias da antiga aliança, fosse cerimonialmente perfeito, a fim de que apontasse para a perfeição moral do verdadeiro sumo sacerdote, que ofereceria o perfeito sacrifício em nome de todos nós, o Senhor Jesus Cristo. Veja como é interessante, irmãos, notar, quando nós lemos a palavra de Deus, que se um homem, não sendo sacerdote, ele tivesse por alguma razão os seus testículos esmagados ou trincados, ou seja, tivesse a sua virilidade ferida, ele não podia entrar para adorar a Deus. Os eunucos eram excluídos disso. É curioso quando você vê as exigências do sacerdócio, que pessoas que tinham determinadas limitações físicas também não poderiam fazê-lo. Eram exigências e padrões elevados demais. Mas o que é que acontece quando Cristo vem? Vocês entendem a conexão? Ele dá vista aos cegos. Ele faz os surdos ouvirem. Coxos andarem, leprosos cerimonialmente impedidos, purificados. Ele muda radicalmente a história de um eunuco que servia a rainha da Etiópia, Candace, e que, lendo Isaías 53, o rolo do livro, ele não conseguia entender se Isaías falava de si mesmo ou de outro homem. Atos 8. E Filipe, o evangelista, é colocado ao lado da carruagem e correndo ele conversa com aquele homem, que ele para Filipe então explicar a palavra, porque ele diz: você entende o que está lendo? E ele diz: como posso fazer isso se não tem quem me explique? Ele prega Cristo, e ele diz: o homem desse texto é Cristo. E então ele diz: tem água aqui, eu creio nele, o que me impede que eu seja batizado? Aquele homem, ele agora, por Cristo, por ter sido salvo por ele, perfeito e sumo sacerdote, foi então permitido adorar, entrar na presença de Deus. Quando eu estudei teologia, anos atrás, em Recife, a primeira congregação onde eu servi ficava em um bairro populoso da cidade chamado Casa Amarela. Nós saímos muito cedo para não perder o ônibus, porque se a gente perdesse o ônibus não tinha mais. Ia eu, Adriana, e nós sempre tínhamos uma visão de um pastor já velhinho, de uma igreja do bairro, uma igreja batista histórica, que sempre ela era levado pelo braço por seu filho, e ele sempre ia com sua Bíblia debaixo do braço, todo arrumado para aquele momento, e eu pensava comigo que era porque ele já era idoso, até que alguns irmãos da igreja antigos disseram que ele era cego. Na verdade, ele perdeu a sua visão durante o seu ministério, mas ele não foi impedido de servir a Deus.
E eu, seminarista, curioso, perguntei: e como é que ele prega? Alguém lê no momento a passagem que ele vai pregar, e depois de lida, ele prega. Quem deu acesso a ele, nada físico poderia mais impedi-lo de servir ao Senhor. Quem lhe deu permissão para subir dominicalmente naquele púlpito para pregar o Evangelho, o Senhor que lhe deu vida quando ele estava morto em seus delitos e pecados. Nada mais físico o impediria de ter acesso a Deus ou de servir a Deus. Mas o que se exigia dele, ele ainda continuava a testemunhar para o seu povo. Ele era um ministro do Evangelho. Assim, irmãos, para essa imagem, para esse tipo, para essa prefiguração da vinda de Jesus Cristo, Levítico 1 nos lembra dos padrões de perfeição cerimonial que eram exigidos dos sacerdotes do Antigo Testamento e dos requisitos morais que não são mais exigidos dos ministros do Novo Testamento, porque eles se cumpriram perfeita, plena e completamente em Cristo, que se ofereceu uma única vez como nosso sumo sacerdote. O que nós aprendemos hoje diz muita coisa a respeito do ministério. Como eu disse, nenhum de nós, assim como os sacerdotes no passado, atendem perfeitamente os padrões elevados da lei moral de Deus. Mas ainda assim se espera que estes homens, apoiados na graça de Jesus, vivam por Ele, para Ele. E o povo possa perceber isso. É necessário, portanto, irmãos, que observemos o que Levítico capítulo 21 hoje apresenta para a nossa alma. E mais uma vez, como membros de uma igreja local, não esqueçamos, embora o Senhor não exija de muitos de nós os padrões exigidos para os presbíteros ou diáconos, o mandamento ainda de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, vale para todos nós. Mas a grande pergunta é esta: quem é suficiente para amar perfeitamente a Deus, para amar perfeitamente o seu próximo como a si mesmo? Quem é suficiente, uma vez que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, e por vezes nós nos pegamos em meio aos nossos ídolos, e nós fazemos coisas em nome de Deus, mas não para a glória dele, mas para a nossa própria glória. Nós amamos ou supostamente dizemos amar o nosso irmão, mas não é porque o amamos, mas é para a nossa própria glória. Quem é suficiente para cumprir as exigências da lei de Deus? Nenhum homem pode fazer isso perfeitamente. É aí onde mais uma vez a pessoa de Cristo, ela se sobressai de forma gloriosa para nós. É como vimos hoje pela manhã. Escribas e fariseus rebatiam o que Jesus falava, e ele reafirmava o seu testemunho, e eles diziam: não é verdadeiro, não pode ser real, ele mente. Mas ele continuava ensinando e dizendo: é assim, o Pai confirma, Ele me ama, eu vim para fazer a vontade dEle. E quando tudo se cumpre,
os homens enxergam então que ele estava certo. Eles recorrem a Pedro no Pentecostes, e Pedro então responde com as palavras de Jesus, porque ao repetir várias vezes a mesma coisa, ampliando e falando, eu sou Deus, Jesus Cristo estava simplesmente dando a eles oportunidade de arrependimento. Pedro diz, arrependam-se, creiam. O que Cristo fez por nós, irmãos, lembrem-se, é o que nos garante a redenção. Ele exige de nós santidade, nós devemos ser santos como Ele é, mas não conseguimos fazer isso com perfeição, jamais conseguiremos. Essa é uma palavra de conforto também para os presbíteros da igreja. Não para que sejam lenientes, negligentes, mas assumam o seu papel, sejam fiéis cumpridores dos seus deveres, busquem esse padrão elevado de uma vida de fé, de amor a Cristo, a sua palavra, a sua igreja. Mas jamais esqueçam, essa obra não acontece apenas no intelecto, ela precisa ocorrer no coração. Às vezes, o amor de um presbítero, um amor de um pastor é esquecido tão facilmente. Quando a ninguém mais você pode recorrer, mas ele sempre está presente. Ele renuncia à sua casa, ele renuncia à sua família. Quantas vezes na folga do pastor, um irmão parte para a glória, e ele precisa estar lá com a família e fazer um funeral. Ele precisa estar. Quantas vezes ele se programa, ele está para sair com a família, ele tem alguma programação com seus filhos, o telefone toca e diz, infelizmente eu preciso mudar, eu tenho que ir. Quantas vezes os presbíteros gastam tempo em oração, horas e horas de reunião, como diziam os antigos nordestinos, pelejando com o povo. Mas friamente ou facilmente são desqualificados. Cristo é por eles, assim como é por toda a igreja. Assim que jamais percam o amor por Cristo, e esse amor sempre será demonstrado através do amor dedicado à igreja. Há uma grande diferença naqueles que entendem aonde devem chegar diante dessas exigências. E aqui é uma palavra para homens que ainda não são oficiais, mas desejam o oficialato. Tudo começa antes mesmo de você ser escolhido e ordenado. É algo que Deus coloca em seu coração. É algo que Deus coloca em sua alma. É o desejo de servir, de ensinar ou de pregar. É o desejo de atender, sentar para ouvir, escutar. É a coragem de dizer o que tem que ser dito e confrontar quando necessário. A confrontação, ela for precisa. Nada disso, meus amados irmãos, será possível a parte de Cristo. Eu imagino como aqueles homens foram tão exigidos no passado e eles não tinham a compreensão que nós temos hoje clara com toda a Escritura de que eles deveriam espelhar a Cristo, o sumo sacerdote que viria. Ainda hoje, os servos de Deus, quer sejam diáconos e são servos, quer sejam presbíteros ou bispos, que são supervisores, homens de reconhecida maturidade, as exigências ainda estão postas, e elas por vezes são pesadas para nós, mas elas só serão superadas, vivenciadas e práticas,
se estes homens continuarem dependendo do sacrifício. Os sacerdotes faziam sacrifícios também por si mesmos. Ainda hoje, meus amados irmãos, nenhum homem pode servir a Cristo no ministério se não tiver fé nele, se não pertencer a ele, se não foi lavado pelo seu precioso sangue, perfeito sacrifício. Vamos orar. Senhor, aplica esta palavra ao nosso coração. Nós te agradecemos, Senhor, pela verdade da tua palavra nesta noite, porque a lei cerimonial aponta para Cristo e é cumprida somente em Cristo, por seu trabalho contínuo, sacerdotal, em nosso favor. Nós te agradecemos, Senhor, porque no passado, essas imagens, figuras no Antigo Testamento, elas foram colocadas pelo Senhor para que a glória e a excelência do nosso Redentor fossem expostas de uma forma gloriosa, excelente. Mas também, Senhor, porque os princípios morais ensinados desde o passado são permanentes, não apenas para os ministros, presbíteros ou diáconos, mas para todos os crentes. A nossa oração, Senhor, é para que sempre estejamos atentos aos assuntos mais importantes da palavra e ainda assim que façamos isso sem acreditar ou confiar em nossa obediência para a salvação, mas confiar única e totalmente na obra de Jesus Cristo, sua pessoa, seu ministério, sua morte, sua ressurreição. Nunca, Senhor, conseguiremos fazer nada perfeitamente, mas nós te agradecemos porque sempre seremos aceitos em tua presença pelo perfeito, por Jesus Cristo. E nele nós seguiremos e continuaremos a perseguir uma vida de santidade, tudo isso para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.